Programa Revista Rural. Oferecimento. Novo Optimum Aquamax. Máxima produtividade, mesmo em condições adversas. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. Linha de suplementos Fosbov da Tortuga, uma marca DSM. E caminhões Volkswagen, feitos sob medida para o seu negócio. Bom dia! A semana passou depressa, não é mesmo? E já estamos aqui de volta com o nosso programa Revista Rural, a revista eletrônica do agronegócio. Dá uma conferida no que a gente preparou hoje para você. Mini usina de leite na fazenda garante mais lucro para o produtor. Lavoura de pêssego pode ser uma boa alternativa na fruticultura. Consórcio com forrageiras traz muito mais do que facilidades com o plantio direto. Frango caipira melhorado rende maior produção de carne, mesmo em criações mais rústicas. É possível verticalizar a produção leiteira e vender derivados? É sim! Com uma mini usina de leite na propriedade, dá para tornar a atividade bem mais lucrativa. Lá no distrito de Serrota, no estado do Ceará, localidade que fica a cerca de 267 quilômetros de Fortaleza e a quase 70 quilômetros do litoral, o produtor João Bosco de Oliveira Aguiar pergunta: o que é preciso fazer para processar o leite dentro da própria fazenda e produzir derivados como o doce de leite? A resposta vem de um especialista do setor de processamento lácteo, do interior do estado de São Paulo, no município de Itupeva. Para ele, é possível se pensar numa instalação de uma microusina leiteira na propriedade a partir de uma produção diária de 150 litros de leite. Os investimentos em equipamentos poderão girar em torno de R$ 55 mil, com um retorno de investimentos dentro de 3 meses. E todo o trabalho começa com uma análise de mercado local. Saber o gosto do cliente é a chave do sucesso para o desenvolvimento da atividade. Normalmente, em qualquer atividade, é sempre importante você começar por um plano de negócio, né? E o plano de negócio começa sempre, ou plano de lucro, como alguns chamam, né? Sempre começa no mercado. Então, em função da sua capacidade de produção, do nível de produtos que você se sente próximo da possibilidade de colocar no mercado, né? Você precisa ir ao mercado para sentir quais deles têm um consumo regionalmente próximo e com condições de ser colocado, né, especialmente com a logística mais simples do próprio produtor ou processador do leite e dos derivados. Em pequenas unidades de processamento, que tem sempre como fundamento a escala econômica, e essas pequenas unidades às vezes podem crescer muito em quantidades, né, mas sempre sem perder o conceito de escala econômica, que é importante que, normalmente, principalmente o produtor de leite hoje, ele é movido pela informação disseminada em todos os veículos aí, de que ele precisa de escala grande de produção. Ele não precisa, ele precisa de escala econômica. No caso do processamento do leite, os produtos que são viáveis para serem feitos em escala econômica, numa unidade ligada à própria fonte de produção, que a gente chama de microusina, né, são leite pasteurizado, o mais tradicional e convencional de todos, o leite aromatizado, que é um produto mais novo hoje, com muita força no mercado institucional, por exemplo, em programas de merenda escolar, né? A fabricação de queijos, né? Vários tipos de queijo, nunca esquecendo de um queijo pouquíssimo conhecido, que é a ricota de leite, que além de
tem um valor agregado muito grande, né? Ele é um produto de rentabilidade econômica muito forte, né? Os iogurtes, né? Que inclusive podem ser acrescentados com as bebidas lácteas, mas especificamente para produções próprias, né? A gente recomenda a concentração de análise de mercado para colocação do iogurte e sorvetes. E os doces também, especialmente o doce de leite. A organização do espaço na propriedade é o próximo passo para se instalar a microusina e que deve ser acompanhada obrigatoriamente por fiscais de órgãos de inspeção municipal, estadual ou federal. Isso vai depender do tipo de mercado que o produtor queira atingir. Se for vender só no município, é necessário o selo de inspeção municipal. E se a venda for dentro do próprio estado, aí o selo é o de inspeção estadual. A comercialização em todo o país, bem como a exportação, exige o selo de inspeção federal, o CIF. Vamos ao mercado, descobrimos qual é o potencial consumidor do mercado, que produtos que eu tenho condições de colocar. Volto para cá com essa pequena análise em função dos níveis passíveis que eu consiga produzir dentro de uma microusina registrada, habilitada para vender legalmente, com inspeção e etc., né? E aí eu vou então dimensionar, né, as minhas instalações, o meu volume de produção leiteiro, obviamente, porque nesse projeto básico, não é? A gente não está pensando em comprar leite de terceiros, que muda completamente essa realidade, inclusive do grande apelo de marketing, que é o produto direto da fazenda, né? Produto natural direto da fazenda. Então, aí a gente vai adequar, não é, o nível de produção em função de um pequeno projetinho, digamos assim, de reforma ou construção de instalações em cima da planta de equipamentos dimensionada para atender aquele volume de processamento, em função do derivado de leite ou do produto final que a gente queira fazer, né? Leite pasteurizado, precisa ter um pasteurizador, de preferência rápido, dependendo do nível de inspeção, né? Quer dizer, inspeção federal e inspeção estadual normalmente exige a pasteurização rápida a placas, né? Produção de queijo, tanque de fabricação de queijo, produção de doce, o famoso tacho de fabricação de doce de leite, e iogurte, calda de sorvete e o próprio queijo também, entrando num equipamento moderno que é multifuncional hoje, em que você pode fazer simultaneamente, né, em batch, vários tipos de produtos, como a calda de sorvete, um queijo, vários tipos de queijo, o iogurte e inclusive a ricota de leite, que é importante a gente sempre não esquecer que a ricota de leite é um queijo, né? É diferente da ricota de soro, né? Que realmente é uma ricota. Semana que vem você vai ver em detalhes como implantar com sucesso uma mini usina de leite na fazenda e lucrar com queijos, iogurtes e sorvetes. As exportações brasileiras de carne bovina apresentaram um aumento de 2,2% no faturamento entre janeiro e maio deste ano, somando 3,2 bilhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados pela BIEC. No acumulado do ano, foram exportadas 710.093 toneladas, e a China segue como principal destino, tendo somado 317.081 toneladas embarcadas.
O novo levantamento da Datagro para a safra brasileira 2020-21 de soja estima uma produção de 136,96 milhões de toneladas, número acima das 136,34 milhões do último levantamento divulgado em abril. Em caso de confirmação, esse volume será 7% superior à safra recorde colhida em 2020. A produção de pêssego vem ganhando a cada ano maior importância na fruticultura brasileira, seja como cultura principal ou complementar. O Brasil produz 235 mil toneladas de pêssegos todos os anos e o Rio Grande do Sul é o maior produtor, com 120 mil toneladas. São Paulo é o segundo, com 43 mil. Jarinu, no interior de São Paulo, é a primeira cidade a colher o fruto na safra. Aqui na nossa região, Jarinu, nós temos um clima que possibilita a gente estar colhendo os frutos mais precoces no Brasil, ou seja, os frutos mais cedo colhidos no Brasil é aqui na nossa região, né? Isso devido ao clima, que temos condições, e das variedades. Por exemplo, a gente começa com o mais precoce, que é o Flor da Prince, tá? Esse aí já começa aí no mês de agosto, meado de agosto a gente já está colhendo ele, aí se estende a colheita, mês de setembro e outubro estamos colhendo a variedade Aurora 1 e o Douradão, né? E em novembro, dezembro a gente está colhendo outras variedades, por exemplo, o Xiripá, tá? Praticamente a gente abre um leque com 4 meses de colheita. Os pêssegos Paris, que leva o sobrenome do produtor, é um dos mais conhecidos de São Paulo e do Brasil, e isso faz com que ele invista cada vez mais na produção da fruta, diminuindo as demais culturas. Beneficiando de 5 a 7 toneladas dia, né, de acordo com os pedidos. E a gente atende ao mercado da capital, né, paulistana, São Paulo, também tem um distribuidor em Campinas e também o Ceasa de Contagem vai para o Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília. Esse é meu mercado e através de São Paulo também a gente está atingindo até o Recife. O pessegueiro não enfrenta grandes problemas com doenças e pragas na região e a produtividade é acima da média do estado. Com relação ao mercado, a fruticultura vem se desenvolvendo com um certo grau de tecnologia e com variedades que cada vez mais agrada ao gosto do consumidor, né? Com frutas mais crocantes, com frutas mais saborosas. E na medida em que a gente foi melhorando a qualidade, a variedade da fruta e também a qualidade na produção, eu também acredito que por o consumidor ter um pouco mais de poder aquisitivo, o volume de fruta comercializada e pêssego vem aumentando. A procura a cada ano que passa é maior, né? Com relação a doenças, esse ano aqui, excepcionalmente, tivemos um inverno muito chuvoso. Então a gente teve alguns problemas que normalmente não teríamos em outros anos, né? Por estar com um excesso de umidade, muita chuva, tivemos um pouco de problema com a munilia, que é um podridão parda, é um fungo que ataca o fruto. E a traquinose também é uma outra doença, um fungo que também ataca o fruto, principalmente quando ele está próximo da maturação, né? É uma pressão maior devido ao excesso de umidade e as temperaturas que fizeram diferenciada esse ano. O produtor investiu no galpão com equipamentos apropriados para realizar a seleção e embalar os frutos. Bem, ela chega do campo, né, nos contentores plásticos, aí elas são depositadas nessa esteira de entrada, onde a gente já faz uma pré-seleção de algum fruto com algum dano, né, que já é retirado naquela esteira. Depois disso, ela entra nesse sistema de escovas, onde tem um chuveirinho com água, né, água limpa, e que faz o escovamento e a limpeza do fruto, inclusive retirando aqueles pelinhos que o pêssego tem, entendeu? Após ter feito essa limpeza do fruto, através das escovas com água, ela cai nessa outra esteira da frente, onde ela recebe um tratamento de pós-colheita. É um produto, é um bactericida, um desinfetante, né? Caso haja alguma pequena lesão ou algum pequeno foco de fungos,
ela então vai ser controlada nesse tratamento de pós-colheita. Depois dessa esteira do tratamento de pós-colheita, ela segue e cai num singulador, que é uma outra pequena esteira, né? Que vai, como diz o nome, vai individualizar as frutas em células. E depois disso, cai no classificador. É um classificador com sistema de bandejinha, e a classificação ela é feita por peso. A gente volta num instante. Até já! A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. Consorciar a lavoura com forrageiras, como a braquiária, por exemplo, é uma prática muito recomendada. Além de facilitar a vida de quem faz o plantio direto, ela pode proporcionar também maior aproveitamento da capacidade produtiva da fazenda. O plantio consorciado pode ser uma alternativa interessante para os agricultores, pois permite interação biológica benéfica para os cultivos. Além disso, possibilita a otimização do uso de recursos ambientais, já que possui diferentes ciclos de crescimento. No Brasil, as opções são diversas, e entre elas, o consórcio entre crotalárias e braquiárias tem se destacado. O consórcio de crotalárias com braquiárias tem duas finalidades básicas. Ela pode ser usado como palhada, de boa qualidade para o sistema de plantio direto, mas também pode ser usado para integração lavoura e pecuária na modalidade boi-safrinha, ou as duas coisas. É indicado para as áreas onde nós temos baixa e mediana infestação de nematóides, né? Onde a crotalária colabora para reduzir essa infestação. A Embrapa, em seus estudos, utiliza dois tipos de crotalária, a ocroleuca e a spectabilis. A primeira, de sementes menores, é indicada para controle de nematóides, exceto aqueles formadores de lesões. Já a segunda é indicada justamente para os que formam tais danos. Um detalhe importante é que essas crotalárias possuem substâncias alcaloides que em altas concentrações pode fazer mal aos bovinos. Assim sendo, a gente não recomenda o pastejo solteiro continuado de crotalárias. Esse pastejo deve ser sempre continuado deve ser sempre crotalárias consorciada com braquiárias. Lembrando que as crotalárias pertencem à família das leguminosas, portanto fixam nitrogênio do ar atmosférico, incorporando nitrogênio ao sistema produtivo. Outro consórcio muito utilizado pelos produtores e já consolidado no sistema produtivo é formado entre o feijão guandu e braquiárias. O feijão pertence à família das leguminosas e tem função na descompactação do solo. Hoje nós temos basicamente dois tipos de materiais de guandu: os guandus arbóreos e os guandus anões. Com relação aos guandus anões, indicados para a integração lavoura-pecuária, na modalidade boi-safrinha, destacamos aqui no Mato Grosso dois materiais: o Iapar 43 e também o Super N da Bonamigo. Esses materiais, consorciados com braquiária, numa população final de aproximadamente 80 a 90 plantas por hectare, favorece bastante a descompactação do solo, a ciclagem de nutrientes e a fixação biológica de nitrogênio. É importante realizarmos um bom manejo de pastejo desses guandus
para evitar que o caule dessas plantas se torne muito grossos e interfira na plantabilidade da soja no ano seguinte. Associado ao capim, o nabo forrageiro, por ser uma crucífera, está entre os consórcios mais promissores. E seu diferencial se dá na contribuição para a diversificação da microbiota do solo. Ela tem uma importante função de descompactação do solo, principalmente na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade, além da ciclagem de nutrientes, com destaque para o potássio, podendo, nesses consórcios, ciclar mais de 300 quilos de K2O por hectare por ano. Na implantação desse consórcio, é recomendado que a semeadura seja feita a lanço, com taxa de 5 quilos por hectare. Importante ainda lembrar que o nabo ele é um hospedeiro do mofo branco. Portanto, em áreas, em talhões que nós temos a presença desse fungo, recomendamos evitar o plantio desse consórcio. No leque de opções, o trigo mourisco consorciado às braquiárias também é considerado promissor. Ele pertence às poligonáceas e sua presença proporciona maior equilíbrio entre os micro-organismos do sistema. O trigo mourisco é uma planta bastante tolerante a pragas e doenças no período da safrinha. Ainda é uma planta que se adapta bem a esse período mais seco e adaptada também para solos mais pobres. É um consórcio bastante promissor que serve tanto para fazer palhada para o sistema plantio direto, como para a integração lavoura-pecuária na modalidade boi-safrinha, permitindo até 2 pastejos nesse período. Vindo das esteráceas, o Níger também vai muito bem com a braquiária. Ele não é palatável aos bovinos, e seu consórcio é destinado para a formação de palhada de boa qualidade para o plantio direto. Semeado a lanço, sua taxa por hectare fica na casa dos 4 quilos. As secreções dessas plantas de Níger favorecem a estruturação física do solo, bem como o controle de plantas daninhas, principalmente a corda de viola no seu estágio inicial. Quero ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. O desembolso do crédito rural atingiu 233,9 bilhões de reais no período de julho de 2020 a maio de 2021, segundo o balanço de financiamento agropecuário da safra 2020-2021. O valor representa um aumento de 19% comparativamente ao mesmo período da safra passada. Todas as finalidades tiveram uma elevação no valor das contratações de crédito. Os investimentos foram os mais significativos, com 65,9 bilhões de reais contratados. A comercialização de vinhos finos e espumantes brasileiros segue em crescimento. Nos 4 primeiros meses de 2021, as vinícolas venderam 9,5 milhões de litros, um aumento de 34% na comparação com o mesmo período de 2020. A melhor performance percentual é dos espumantes moscatéis, com um incremento de 37,76%, seguido pelos vinhos finos, com 34,35%, e pelos espumantes Brut, com 30,87%. Já o suco de uva amarga uma queda de 15,68%. Frango caipira, é tudo igual? Não é não. Um produtor apostou num frango melhorado, rústico e produtivo e aumentou significativamente os seus ganhos com a atividade. Confira! A criação tem sido a mais requisitada entre o público que acompanha o programa Revista Rural.
E não é por menos. A produção de galinha caipira é uma atividade que sempre esteve ligada à rotina de uma família do campo, mas que com o tempo foi ganhando novos aspectos para melhorar a qualidade do produto, em função da própria clientela que aprecia essa carne e também os ovos caipiras. Esse frango aqui, o giro dele é bem mais rápido que o outro, né? O outro demora o dobro do tempo e não tem um padrão de carcaça que tem esse aqui. Esse aqui, a linhagem, a raça dele, ele, como se diz assim, ele te dá um ganho de carcaça bem maior que esse caipira comum, que não tem raça definida de terreiro. Entendeu? Ele tem um peito mais largo, tem umas coxas bem mais carnuda. Então ele dá bem mais carne que o comum. Geralmente quanto mais, você sabe? Eu acredito que ele vai dar, em termos de peso, ele chega a dar 50% a mais. Peso vivo, né? Peso vivo, isso. Limpo, praticamente limpo também seria quase a mesma coisa, entendeu? Tipo um frango aí, caipira, ele te dá um quilo e meio limpo. Esse aqui vai te dar 2 kg, 2,2 kg limpo, no ponto de abate. Então ele é bem mais viável que para consumo, assim, para quem quer consumir um frango de uma boa qualidade, que tenha mais ganho de carcaça, esse aqui é bem melhor. No caso de Francisco, lá no sítio dele, em Jundiaí, no estado de São Paulo, ele recria e engorda a linhagem Paraíso Pedrez, uma produção de trato fácil e que chega mais rápida para o abate, em média, com cerca de 100 dias. É um frango fácil de mexer, ele é rústico, não é igual o frango de granja, né? Que já tem que ter mais cuidado. Então você pode ver que até é aberto, eles tomam vento, mas até um pouco de chuva também. E é normal. Hoje a gente está servindo aqui pro pintinho inicial, é uma ração inicial até 22 dias. Depois eu já entro com a ração, que é uma ração mais comum, que a gente faz aqui mesmo no sítio, que é a base de farelo de milho e farelo de soja. E capim também, que a gente trata com capim anapiê, com grama, no caso feno, que elas gostam bastante, né? Que ajuda a dar mais rusticidade pro frango, e o pessoal diz também que fica uma carne mais firme, né? Mais, como se diz assim, o sabor também, né? Muda também. A produção da galinha caipira é um negócio próprio para pequenos produtores que queiram um ganho a mais no final do mês. Na propriedade de Francisco, por exemplo, ele cria em 300 metros quadrados 800 aves. Cada pintinho sai ao custo de R$ 1,10 e a venda de 10 a 12 reais pelo frango gordo. Como é ele mesmo que produz o próprio milho para fazer a ração, os custos com a produção ficam ainda mais reduzidos. A prosperidade do negócio fez com que ele começasse a estruturar melhor a pequena granja. Você pode ver que a gente até tem alguns bebedouros ainda que é esses potes de plástico, um negócio improvisado. Mas aí vai aumentando o número de cabeças, aí você já tem que partir pro automático, né? Para um negócio mais viável. Então a gente começou a trabalhar com os coxos tubular de ração e com os bebedouros automáticos também. Que aí você tem que trabalhar com um sistema de cano, né? Fazer uma canalização por cima, e aí onde desce essas mangueirinhas são furados os canos, tem ali uma válvulazinha ali, desce, e aí trabalha com os bebedouros automáticos, para não faltar água, né? Não ter problema de o funcionário esquecer de trazer água e o bicho passar sede. Então a gente está automatizando. Em termos de investimento, o retorno vem em quanto tempo? Eu acredito que o retorno vai vir aí por volta de 6 meses, vai? 6 meses. 6 meses. Até você começar a criar. No começo a taxa de mortalidade às vezes aumenta um pouquinho, é maior um pouquinho, porque você não tem muita prática, né? Então você aloja, vamos supor, 100 pintinhos, às vezes morre 5%, 10%. Quanto menor, né, é melhor. Então você tem que sempre ter cuidado.
a DSM acaba de lançar ProAct 360, uma nova protease para frangos de corte. A nova enzima melhora a digestibilidade da proteína adicionada na ração, principalmente do farelo de soja, possibilitando redução de custos ao produtor, a integridade gastrointestinal do animal e, ao mesmo tempo, possibilita uma produção mais sustentável. A alta de insumos agrícolas como milho e soja tem impactado economicamente a produção de proteína animal, principalmente a avicultura. Pensando nisso, a DSM traz para o mercado o ProAct 360, uma molécula inovadora de protease. Sua fórmula exclusiva garante aos nossos clientes uma redução de até 8% na utilização de soja, já que ela apresenta mais potência em sua composição, garantindo também digestibilidade e preservação de recursos naturais, já que está associada diretamente à utilização de soja. Com alta potência e estabilidade, a nova molécula é fruto de muita pesquisa. Essa protease ela foi desenvolvida a partir de um micro-organismo novo e mais eficiente, selecionado por meio de um extenso processo de triagem com mais de 500 enzimas candidatas. Foram feitas cerca de 30 experimentos ao longo dos últimos 5 anos de pesquisa para chegar ao produto final. Além disso, ela vem acompanhada de um conjunto de serviços e ferramentas digitais, que vão auxiliar muito no controle e nas tomadas de decisão do criador. Junto com o ProAct 360, a DSM também traz ao mercado um conjunto de ferramentas e soluções digitais que vão apoiar nossos clientes na tomada de decisão, como análises de ração e matéria-prima, calculadoras de matrizes nutricionais e sustentabilidade. Ou seja, a proposta de ProAct 360 vai além de conversão alimentar, ela garante aos nossos clientes uma experiência ampliada, entregando mais valor, conveniência, segurança e consistência em resultados. Este é mais um passo que a DSM dá em direção a apoiar a avicultura na produção de proteína animal, unindo ciência e inovação para atender com excelência a demanda de produção de alimentos. Semana passada você viu como a produção de tilápias mudou a vida de uma comunidade quilombola no interior de São Paulo. Hoje você vai ver como o apoio do ITESP e da APTA garantiu o sucesso da atividade. Para os peixes chegarem até aqui nos tanques, eles percorreram um longo caminho. Os primeiros alevinos foram doados pela APTA para os 14 viveiros que existem na comunidade. O nosso papel é fomentar a atividade da aquicultura, no caso piscicultura de água doce, e nós estamos trabalhando agora com a comunidade de Quilombo, onde a nossa parte é colaboração na assistência técnica junto com a equipe do ITESP e o fornecimento de alevino e treinamento e capacitação na logística de manejo de rede, a importância de se alimentar o peixe, com cursos de capacitação e treinamento para os quilombolas. Quando começou a implantação deste projeto? Esse projeto nós fomos contemplados no mês de setembro e, na verdade, em novembro foi quando nós preparamos o viveiro e começou o primeiro ciclo. Esse ciclo foi de 5 meses na primeira despesca, que se encerrou em março, e a segunda em abril. Ambos foram comercializados, né? E o custo de produção está em torno de R$ 1,95. Ainda sabemos que alto, comparado com produtores que já têm uma grande experiência, mas nós vemos um resultado positivo, uma vez que os quilombolas nunca tinham trabalhado com essa espécie. Então a gente encara como muito promissora essa atividade. A parceria agora finalizou e agora eles andam por conta própria, né? O que a APTA ainda fornece para essas comunidades? Como nós temos a função de fomentar a aquicultura, os quilombolas também fazem parte do nosso quadro de atendimento. Então nós vamos visitar uma vez por mês, dar uma olhada como está, e até mesmo para que nós possamos ter dados, né,
de como está a produção no Vale. Esse projeto deu muito certo e despertou o interesse de outras comunidades e o interesse da própria comunidade de São Pedro vem demonstrando em ampliar o número de tanques. Então a gente acredita que logo eles se tornarão aí grandes produtores. Para garantir a renda e a qualidade das tilápias, era necessário investir na genética, e foi esse o papel da APTA. Para isso, os alevinos de tilápias do Nilo foram revertidos sexualmente nos tanques do laboratório, o que garante crescimento, melhores índices de ganho de peso e conversão alimentar. Pode parecer machista, mas as fêmeas aqui não têm vez. O Vale do Ribeira abriga a maior vegetação da Mata Atlântica do país, e com uma área de preservação ambiental, este foi um dos principais problemas que a comunidade quilombo enfrentou durante anos para conciliar a preservação e criar uma forma de subsistência, como nos conta um dos sócios da associação. Nós temos uma tendência, um pensamento de aumentar fazer mais uma represa, mas temos dificuldade com o meio ambiente, né, de frente com eles, porque nós não podemos fazer em qualquer lugar, tem que ter uma ordem, tem que ter autorização, então tudo isso aí nós temos medo até de fazer, né, fazer uma represa em qualquer lugar aí e ser barrado pelo meio ambiente. Né. Conciliar as restrições ambientais, fixar os moradores, principalmente os jovens da comunidade, e dar qualidade nutricional à população de Quilombo, este é o papel desenvolvido pelo projeto de fortalecimento da piscicultura, e que mudou a realidade até dos mais velhos. Já ajudou bastante, e ajudou e está ajudando. Naquele tempo nós não tinha tanque, nós trabalhávamos mais era assim, peixe, mas era tomado do rio. E hoje tem o tanque e dá para eles se manter, porque não é só o peixe, tem mais alguma coisa que eles fazem aí de trabalho, que sempre é a implanta dentro da comunidade que dá para ajudar. Na sua opinião, o que já melhorou na vida dessas comunidades após a criação de tilápias? Eu acho assim, até foi vou usar uma frase de um quilombola, que ele falou que depois que começou a criar peixe, ele tinha uma mistura, né? Então que ele só não comia mais só arroz e feijão, que ele tinha uma carne e que isso para ele foi muito importante, para ele e para os demais moradores da comunidade. Então eu acho que isso foi para nós o principal, entendeu? Foi melhorar a qualidade nutricional dos alimentos que eles ingerem. E tem uma geração de renda também, né? Porque eles têm que vender o peixe para poder dar continuidade ao próprio projeto e também para ter uma renda, né? Porque como eles quase não têm fonte de renda, então unimos o útil ao agradável, uma fonte de renda e uma melhoria no cardápio, né, do dia a dia.
num saco de estopa, com emira amarrado, eu trago guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de espora, um arreio, um laço e um punhal de aço, rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta um pavio, pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do lombo, quando os pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que mesmo comprei lá em Soledade, na casa da Cinta, 230 na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia num saco amarrado, no canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfreitei esse trabalho duro, que fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com os meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida segurei o taco, e o ouro do saco é a recordação. O programa Revista Rural vai ficando por aqui. Obrigada por estar conosco mais uma vez. E nunca é demais lembrar, você pode assistir a todos os nossos programas a qualquer hora no YouTube. Nos vemos semana que vem. Tchau!